Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos ter um entendimento muito claro de quem somos no Senhor e do que Ele nos chama. Nós somos servos de Cristo, sim, pois Ele nos comprou por um preço muito alto. Nós fomos resgatados das trevas, nós fomos tirados das trevas da falta de entendimento, transportados para o reino de Deus, para vivermos neste mundo segundo a vontade do Pai, revelando o seu reino, praticando suas virtudes, proclamando elas ao mundo. Mas o que isto implica? É que Deus, no seu amor tão grande e infinito, e nessa expressão desse amor realizada por Cristo, nós precisamos entender o grau de compromisso que Ele tem conosco e o quanto devemos refletir este mesmo compromisso. Nós precisamos entender o reino de Deus e a vontade do Pai. Ele não nos chama de servos, mas Ele nos chama de irmãos, de amigos, pois Ele nos dá a conhecer a vontade do Pai e nos chama para vivermos essa vontade. A gente tem que ter esse entendimento claro, para que a gente possa se comprometer da mesma maneira que Ele se comprometeu conosco, pois nós, ainda pecadores, e Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos receber o perdão e, na sua ressurreição, recebêssemos a justificação. O que a gente precisa entender é que se trata de um compromisso, mas muito mais do que compromisso. É a expressão do amor do Senhor em nosso favor e que devemos responder da mesma maneira. Lá em João 20:17, nas palavras do Senhor, a gente pode observar quando ele fala com as mulheres. Diz assim, Jesus continuou, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então, aqueles que o haviam traído, que o haviam abandonado, mas que tudo estava dentro de um propósito, Deus, o Senhor, os chama de irmãos. O nosso Deus os chama de irmãos. Para que haja o entendimento claro, que mesmo que a gente erre uns com os outros, mesmo que a gente fale uns com os outros, precisamos expressar o amor de Deus. Precisamos revelar este amor tão intenso, tão profundo que o Senhor revela por nós, pois nós fomos feitos à sua imagem. Nós recebemos da sua mente, recebemos da sua natureza. Nós temos da natureza de Deus, somos coparticipantes dessa natureza. Por isso, não podemos continuar a viver segundo a maneira de pensar do mundo. Nós fomos libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado. Agora sim, servos da justiça. Nós devemos viver segundo a justiça, andando na verdade, praticando a justiça, expressando as virtudes de nosso Deus. Mas isto é decorrente de entendermos o amor do Senhor e o seu compromisso conosco. Ele nos chama de irmãos. Ele nos dá a conhecer a vontade do Pai. O que nós precisamos fazer? Buscar o conhecimento dessa vontade. Buscar o entendimento do querer do Senhor. Conhecê-lo profundamente para que, comprometidos e entendendo quem nós somos nele, possamos viver neste mundo de uma maneira que o expresse e o revele ao mundo, pois o nosso papel é revelar o nosso Senhor a este mundo, revelar a salvação de nosso Deus, apresentar o Pai às pessoas. Nós não podemos fazer isso quando insistimos em viver uma vida segundo a maneira de pensar do mundo, cheios de arrogância, de orgulho, de hipocrisia. E isto nós não somos chamados para viver. Somos chamados para viver o reino de Deus, a vontade do Pai. Glorificar o seu nome, ser esse instrumento e essa expressão de justiça no mundo. Que a gente possa entender que nós não somos servos. Nós somos muito mais do que servos. Somos irmãos, porque Ele nos deu a conhecer o Pai,
conhecer a vontade do Pai, conhecer o seu querer. Nós fomos feitos filhos por adoção. Nós não podemos viver diferente do modelo e do exemplo que o Senhor Jesus nos dá, para que a gente possa expressar o Pai em todas as nossas ações, nas nossas reações, e a gente precisa amadurecer para isso. Precisamos caminhar rumo à maturidade para sermos plenos de Cristo e assim glorificarmos o nome do Senhor. Que a gente tenha esse entendimento, que a gente possa buscar a compreensão da vontade do Pai e sermos o instrumento de justiça, a expressão da graça e desse amor em nosso favor. Que a gente possa entender que somos muito mais do que servos. Fomos feitos filhos, irmãos, para que a gente possa viver toda a realidade, todo o plano, todo o querer do Senhor como família neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.